Aula 3, metas. Pensa só, agora que você já tem o seu salário, você já sabe quanto você precisa faturar para pagar o seu salário, os custos fixos do seu negócio e os variáveis. Já sabe que para ter uma lucratividade de 10, de 30, do que você quiser, você tem uma ferramenta para fazer esse cálculo, identificar o faturamento que você precisa. Você precisa identificar também qual é a média de vendas. Então você vai pegar qual é a média do custo, a gente chama de ticket médio. Então quanto mais ou menos é a média dos preços dos seus produtos aí. Mas não em relação a tudo que você tem de produto, aí você pegar para descobrir uma média, né? Você dividir todos os produtos pelo valor e descobrir a média. Aula 3, metas. Agora a gente vai falar sobre metas de fato e eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, essa meta que a gente vai estipular vai levar em consideração as informações que nós levamos até aqui. No próximo módulo, você vai descobrir como fazer o controle do seu negócio e aí você também vai descobrir se essas metas que nós estamos estipulando faz sentido ou não, se precisa mudar alguma coisa. Mas para você começar, você já precisa identificar algumas coisas. Então, nas primeiras aulas, você já identificou o seu salário, como o Prolabore, já identificou o seu ponto de equilíbrio e já identificou também para você ter uma lucratividade quanto você precisa faturar. Eu espero que sim, tá? Antes de vir para essa aula, volta lá, coloca em prática, veja o que o seu negócio precisa e depois vem para essa aula para a gente transformar isso em metas. Beleza. Agora que eu sei quanto eu preciso faturar, eu preciso identificar também o meu ticket médio. O que é isso? É o custo médio dos meus produtos. Só que o custo médio dos meus produtos que os meus clientes compram. Como você não fazia o controle até este momento, eu vou precisar que você levante essas informações com o que você já tem, o que você identifica que seria no seu negócio. Não necessariamente vai ser a realidade, tá bom? Mas a gente vai levar isso em consideração e depois, nas próximas aulas, a gente vai identificar se isso é real ou não. Então, primeiro, você vai pensar o seguinte: qual é o produto que o seu cliente mais compra de você? Vai identificar também qual produto é mais vendido ou qual produto vendeu mais nos últimos 3 meses. E qual foi o valor de cada um deles. Então vamos lá, para a gente fazer esse cálculo, vou colocar aqui um exemplo, tá? Tá aqui no meu computador. Então qual o produto mais vende? Vou colocar aqui um bolo decorado. Quais produtos vendeu mais nos últimos 3 meses? Então vou colocar aqui chup-chup gourmet. Não, vou mudar muito não, vou colocar aqui bolo de 2 andares. Bolo vulcão e bolo decorado. Beleza. Qual o valor deles? Então, eu coloquei aqui embaixo o valor, ó. Em média, 200, não, que cada tamanho de bolo é um valor, né? Mas eu vou colocar aqui em média, nos últimos 3 meses, cada bolo aqui foi vendido por uns 250.
O bolo vulcão, ele é um valor mais barato, vou colocar aqui 80. E o vulcão, cadê? Bolo vulcão e bolo decorado foi o valor de 180, tá? Beleza. Agora eu vou precisar de um número que talvez você não tenha, se você não estivesse controlando antes. Mas se você anotou nos papéis a sua agenda dos últimos meses, então, por exemplo, quem que você tinha que entregar, na teoria você tem pelo menos esses números aí. Você vai pegar e vai somar isso, pode ser só do último mês. Quero saber quanto você vendeu de cada um deles, tá bom? Então aqui é o cálculo, vou colocar aqui, ó, do bolo 1, eu vendi 10. Do bolo 2, eu vendi 100. E do bolo 3, eu vendi 60, tá? Então, tô levando em consideração aqui esse número. Aí, o que eu vou fazer? Vou somar esses números. Então, o primeiro número aqui dá 510. E o segundo dá 170. Então, eu vou pegar o número 510 dividido por 170. Deu o número 3, né? Que é o número de margem que eu coloquei. Então, eu vou pegar o número 500. Vou pegar esse número 510 e dividir por 3. Então, 170 é o meu ticket médio. Agora que eu sei que meu ticket médio é 170, eu vou pegar meu ponto de equilíbrio. Então, vou colocar aqui que o faturamento de lucratividade que eu quero ter é de 8.433 e vou dividir isso pelo meu ticket médio, tá? 8.433,73 dividido por 170. Eu cheguei a 49 bolos, vou colocar 50, né? Porque tem uns números quebrados. Aqui, ó. 50 bolos por mês. Este é o número que você precisa vender por mês para conseguir atingir a sua média de bolos. Mas é claro que se você vender um bolo menor aqui, ó, você não vai chegar no faturamento que você precisa. Então é uma média, tá? Então se eu colocar aqui, por exemplo, 80 bolos, vou dar um exemplo, tá? Você precisa vender 50 bolos, então vou colocar 80 vezes 50, eu chego no faturamento de 4.000, metade do que eu preciso, tá? Agora, se eu vender 250 vezes 50 bolos, 12.000. Então, eu conseguiria alcançar essa média facilmente com o primeiro bolo. Agora, se eu vender 180
vezes 50 bolos, eu passo do meu faturamento, mas só um pouquinho, porque o valor mínimo de média que eu preciso vender é 170 bolos. Então isso aqui é para você ter uma noção de quanto você precisa vender por mês para ter o seu faturamento e chegar no seu ponto de equilíbrio. Sabendo disso, tá? A gente vai chegar aqui, ó, um plano de ação. Tá vendo essa tela que eu tô compartilhando com você? Então, qual que é o objetivo principal? Vender 70 bolos, tá? Lembrando, 50 bolos. Aí você pode colocar até um pouquinho para mais, se você vende mais. Aqui a gente percebeu que vende mais esse bolo de 80 reais. Então, você pode colocar 70 para você alcançar facilmente. Por exemplo, 70 vezes 80, você vai faturar 5.600. Não vai chegar no valor que você precisa, porém, vai chegar um pouquinho mais próximo, tá? Então, você precisa vender todos os bolos aqui que a gente levantou, que é o que você vende mais, tá? Beleza, qual o objetivo principal? Vender 70 bolos variados das 3 variações que você colocou. Você vai colocar aqui pra mim, tá? Pode ser no papel também, tá? Eu coloquei aqui no Word, tá? Mas é para você saber quais as perguntas que eu preciso que você responda, mas pode escrever no papel. Até para que você visualize o que você precisa alcançar. Isso aqui é um plano de ação de 90 dias para você alcançar. Qual é o motivo para o seu objetivo final? Por que você quer alcançar, vender 70 bolos? Para que você chegue no ponto de equilíbrio e para você conseguir pagar todas as suas contas. Tá? Então, o objetivo final é por isso. Não fazer isso, o que significa para você? Significa que se você não vendesse o suficiente, você não vai conseguir pagar todas as suas contas e, consequentemente, vai se sentir depressiva, pode ser, né? Pode ser que você se sinta infeliz com o seu trabalho porque você não está recebendo o resultado necessário do seu negócio, tá bom? Então, levante aí. E eu tô te dando um exemplo, tá? Você pode ter uma sensação diferente, mas já coloca aqui o que significa não fazer isso. O que vai atrapalhar na sua vida ter o resultado que você tem hoje. Também escolha 3 áreas para focar que te levarão ao objetivo final. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o que eu falei aqui? Que 80 bolos, 70 bolos de 80 reais não vai atingir esse objetivo. Então, você sabe que você também precisa vender esses outros 2 bolos que você levantou, que vende também bem, mas fazer um marketing para esses 2 bolos, porque eles vão te dar um resultado maior do que esse bolo aqui do meio, tá? Então, focar no marketing pode te ajudar, controlar as finanças pode te ajudar. Vai deixando aqui o que você acha que pode aliás, você vai escolher 3 áreas que pode te ajudar a alcançar esse objetivo final. Então, o que você acha? Marketing? Entrar em grupos para divulgar? Qual que é a área que vai te ajudar a alcançar aquela meta? Porque que é venda, né? Então, você precisa entender aonde venderia mais. Descreva os recursos que você já tem para alcançar esse objetivo. Então, exemplo é os ingredientes, o maquinário. Então, o que você já tem? Você já tem uma clientela que você pode reutilizar. Descreva os recursos que você precisa para alcançar esse objetivo. Tem algum recurso que você precisa? Você consegue vender essa quantidade de bolo ou acha que é muito alta? Ou você precisa reprecificar porque está muito alta a média de bolos que você precisa vender? Você precisa identificar isso, tá? Com que ações concretas você se compromete em 90 dias? Então, por exemplo, a divulgação ela vai ser muito importante para você alcançar essa meta. Você precisa divulgar, focar nos produtos que você mais quer que vende, que você sabe que te dá lucratividade mesmo. Aparecer mais pode ser alguma coisa que vai te ajudar a de fato a alcançar esse objetivo. O que vai te ajudar? Coloca aqui. E isso aqui é que você se compromete em 90 dias, você se compromete a fazer isso todos os dias.
E aqui, por último, listes as ações do dia a dia necessário para realizar o objetivo final, ok? Gostou? Agora a gente tem uma meta definida para você, com base em números, com base no seu negócio, não é com base no achismo, tá? Que você sabe que quando você alcançar esse número aqui, você vai conseguir pelo menos pagar o seu lucro. E se você tá analisando aqui, ó, pelo ponto de equilíbrio, quer dizer que você vai ter no mínimo o lucro que você estipulou primeiro ou o segundo lucro. Tá? Então, você vai ter mais lucratividade se você alcançar isso aqui. Você vai ter muito mais resultado. E agora é só colocar em ação, tá? E aí, enquanto você vende, quando você trabalha para alcançar esses objetivos, você também precisa verificar se isso está de fato te dando resultado ou não. E isso vai mudar muita coisa. Bora lá comigo? Ai, acredito que eu não coloquei o microfone.